Amém. Louvado seja o santo nome do Senhor. Abre a nossa Bíblia, localize Neemias, capítulo 6, versículo 3. Aproveitar que os irmãos estão de pé, vamos fazer essa leitura e logo após vou fazer o meu agradecimento. Aleluia. Neemias, capítulo 6, seu versículo 3. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vem Salmo, vem Jó, Glória a Deus. vem Esther e vem Neemias. Salmo, Jó, Esther e Neemias. Assim fica mais fácil você achar. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Enviei-lhes mensageiro a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que eu não poderei descer, porque cessaria esta obra. E quando eu desçasse e foste ter convosco, e da mesma maneira enviar a mim 4 vezes, e da mesma maneira me respondi. Então Sanbalate, da mesma maneira, pela 5ª vez enviou o seu moço com uma carta aberta na sua mão. Pode se assentar? Louvado seja o nome do Senhor. Eu louvo a Deus Glória a Deus, por aleluia. mais uma vez estar ministrando a palavra do Senhor, por mais uma vez estar no altar a fazer uso da tua palavra. Glorifico o Senhor que nos concedeu essa oportunidade, ao pastor Robson, que nos convidou de estar nessa campanha poderosa, campanha a qual nós estamos no 5º elo, e Deus tem feito grandes coisas. Alguns elos não estavam aqui, porque eu estava ministrando fora, mas ouvia no WhatsApp da igreja o que Deus tem feito neste lugar. É motivo de alegria, motivo de glorificar o Senhor, porque o Senhor ainda cura, salva, batiza nas campanhas. Louvado seja o nome do Senhor. Amada igreja, estamos diante, louvado seja o nome do Senhor, uma palavra poderosa, a qual eu lendo a Bíblia Sagrada, eu posso entender que nosso Deus, Ele é fiel. Nosso Deus, Ele é poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso Deus, Ele muda a situação. Quem crê que Deus muda a situação? Glória a Deus. Eu vou repetir: Deus, Ele muda a situação. Louvado seja o nome do Senhor. No texto que nós lemos, nós já vimos o acontecimento, já tinha acontecido. O rei Nabucodonosor já tinha invadido Judá, já tinha invadido Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Eu fiquei perguntando a Deus nos dias de hoje e uns dias atrás no meu serviço, por que Deus permitiu do rei Nabucodonosor, nome difícil, né? Capaz até falar em mistério, permitiu dele fazer essa tal crueldade com o povo dele. Louvado seja o nome do Senhor. E eu lendo a Bíblia, tem um texto e tem um contexto. Louvado seja o nome do Senhor. E eu procurando saber qual foi o motivo. A Bíblia Sagrada fala que o último rei em Israel, que governou Israel, louvado seja o nome do Senhor, foi o rei Joaquim. E esse rei sabia que o rei Nabucodonosor, o império dele é um império grande. Para você ter noção, foi o rei Nabucodonosor da Babilônia, louvado seja o nome do Senhor, que construiu aquela torre de Babel, uma torre tão grande, para você ver o tamanho do exército dele naquela época. A torre era imensa, louvado seja o nome do Senhor. Então o povo da Babilônia sabia também que eles eram fortes,
E o povo de Israel também sabia. E o rei Joaquim, o último rei antes da invasão dos babilônicos a Jerusalém, sabia também a força, a potência. A Bíblia, louvado seja o nome do Senhor, como eu procurei a ler, procurar entender, ele sabia que Israel sozinho não podia combater o império babilônico, não podia pelejar com o babilônico. O que esse rei Joaquim fez? Louvado seja o nome do Senhor. Ele faz uma aliança. Que aliança é essa? Uma aliança com o Egito. Então ele uniu a força de Israel e uniu a força do Egito. Aí já começa a dar errado. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia fala que o nosso Deus, ele é santo. O nosso Deus, ele não pode ser dividido entre Deus e o Egito. Louvado seja o nome do Senhor. E quando o rei da Babilônia ficou sabendo dessa, louvado seja o nome do Senhor, aliança que ele tinha feito para acabar com o povo da Babilônia, louvado seja o nome do Senhor, Deus já não estava no meio do povo de Israel. Outro motivo que Deus permitiu a invasão foi porque o povo de Israel era um povo que estava rebelde, um povo que estava pecando, um povo, louvado seja o nome do Senhor, que o assassinato naquela época estava crescendo demais, dos inocentes. Louvado seja o nome do Senhor. Presta atenção aqui, igreja. Louvado seja o nome do Senhor. É um povo que estava fazendo mal aos olhos de Deus, e Deus não estava se agradando, e veio, o povo já estava pecando, o povo já estava errando, ainda por cima foi fazer aliança errada. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei qual foi a mensagem que pregou anteriormente, eu não sei, eu não estava aqui, só estava nenhuma. Louvado seja o nome do Senhor, mas eu vou falar o que Deus colocar ao meu coração. Aí eu pergunto para a igreja: tem como nós vencer a guerra fazendo a aliança daquilo que não faz parte de Deus? Louvado seja o nome do Senhor. Tem como o povo de Deus ser vitorioso fazendo aliança entre o mundo? Não tem como não, meu filho. O povo de Deus só é vitorioso se confiar em Deus e a sua aliança permanecer firme perante a face de Deus. Tem gente que já entendeu aqui, porque hoje em dia nós vivemos, louvado seja o nome do Senhor, no mundo a qual tem crente que serve a Deus e serve Baal. Vivemos no mundo onde tem crente que faz aliança com Deus e faz aliança com Baal. Vivemos no mundo onde o crente canta na igreja e canta lá no mundo. Vivemos na igreja, eu vou falar o que Deus está falando. Não adianta, meu filho, você fazer aliança com Deus hoje e amanhã fazer aliança com o mundo. Não adianta, meu filho, você servir a Deus até a metade do ano e no final do ano você desviar e para o mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. O povo de Israel nessa época estava assim. O rei, ele fez aliança, e quando ele fez aliança, com certeza o povo também abraçou, porque sabia, nós não podemos vencer os babilônios, mas com o Egito, com o povo do Egito, com as forças do Egito, nós vamos vencer. Meu Deus do céu, eu vou falar uma palavra para você essa noite que Deus está falando no meu coração. Às vezes com Deus é difícil nós passar por prova, por luta, nós às vezes murmurando, questionando. Agora imagine você fazer aliança com o mundo, aí mesmo, meu filho, que você não vai vencer essa luta, mas se você permanecer de pé, colocar a tua aliança diante de Deus e falar: eis-me aqui, Deus, eu tenho certeza que Deus vai honrar você, eu tenho certeza que Deus vai honrar seu ministério. Mas uma coisa que eu falo: não quebra a tua aliança com Deus, não desfaz a sua aliança com Deus. Eu vou falar o que Deus está falando aqui, ô pastor Rob, eu não sei como foi, mas eu vou chegar lá. Eu vim com o pensamento, Deus já está me cortando, falar em como.
presbítero Theo estava falando, Deus já levou nós para outra dimensão da palavra. Tem muitas pessoas no meio de hoje, está quebrando a aliança de Deus, sabe por quê? Porque achando que o inimigo é maior que Deus, achando que, meu Deus do céu, meu Deus do céu, o povo de Israel estava lá olhando os babilônicos, eles invadiram 3 vezes Jerusalém, e ele sabia, toda vez que eles invadiam lá, sabia a força dele, mas ele estava olhando para o inimigo, mas ele estava esquecendo do Deus Todo-Poderoso, que cuidou deles 40 anos no deserto, que mandava chuva, que mandava sol, que mandava comida, que não deixava as tuas vestes envelhecer. Enquanto isso, muitos crentes estiver olhando para a prova, estiver olhando para o inimigo, você não vai vencer essa luta não, você não vai vencer essa guerra não, mas Deus está mandando a dizer essa noite para a igreja: olha para Deus, olha para Deus, olha para Deus, que tu vai vencer essa luta. Para poder calabaixar. A Bíblia fala, depois que teve essa aliança, tudo acontece, igreja, na minha vida, na sua vida, no meio do povo de Deus, se Deus permitir. É verdade. Se Deus não permitir, não acontece nada. Pode vir um inferno. O diabo, ele tem poder, mas não tem mais poder que o nosso Deus. Pode vir qualquer tipo de inferno, qualquer demônio, tranca-rua contra a tua vida, mas nosso Deus, ele é poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Depois que esse rei, ele fez aliança, louvado seja o nome do Senhor, Deus permitiu. Se você for ler a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, você vai descobrir e você vai achar, toda vez que o povo se rebeliou contra Deus, toda vez que o povo parou de buscar a Deus, vieram as consequências pesadas sobre a vida deles. Louvado seja o nome do Senhor. Quem lembra lá do cativeiro, o primeiro cativeiro que eles viveram do Egito? Interessante que eles viveram o cativeiro no Egito, passaram na garra de Faraó, e aqui o rei faz aliança com o Egito. Não entendo isso. Sabe o que eu vejo? Tem crente que passa lá no cativeiro, Deus lava ele, salva, cura, transforma. Depois que ele faz? Ele vai para lá de novo fazer aliança com o Egito, fazer aliança com o mundo. Eu não entendo esse tipo de crente. Sabe que Deus está falando: não quebra aliança, não quebra. Se ele te tirou do mundo, se ele te lavou, se ele te purificou, continua de pé, continua na aliança, continua firme, continua na peleja, não volta para trás, porque Deus é contigo. Aleluia. A Bíblia fala que Deus permitiu. Tem situação na minha vida e na sua vida que Deus permite. Para quê? Para nós reconhecer que Ele é Deus. Para quê? Para alguma coisa que está errado, nós procurar saber se consertar. Para quê? Para nós se humilhar diante de Deus. O povo aqui, ele já tinha afastado praticamente de Deus. A aliança do Egito já estava no meio. Como Deus vai operar no meio desse povo? Como Deus vai livrar esse povo da Babilônia? Não tinha como, louvado seja o nome do Senhor. Não tem como Deus operar aonde tem coisa do mundo, aonde tem coisa do inimigo. Não tem como, igreja. Aí a Bíblia fala que Deus permitiu. E nos anos 590 até 600 anos, Nabucodonosor, ele invade Jerusalém. Aonde ele foi primeiro? A Bíblia fala que, louvado seja o nome do Senhor, ele vai primeiro no templo. Por que no templo? Porque no templo ele sabia que o povo, ele era forte. No templo ele sabia, se o povo clamasse, Deus podia mudar a situação dele. No templo, por causa de quê? Porque no templo ele sabia que Deus manifestava no templo. Louvado seja o nome do Senhor. Você está entendendo a mensagem que eu estou pregando para você hoje? O inimigo foi no templo, aonde você busca, aonde você ora, aonde você adora, aonde você glorifica, aonde você sente a presença de Deus. Ele foi no templo, porque se ele acabasse com o templo como ele acabou, ele ia acabar primeiramente com a fé do povo. Ele ia acabar com o quê? Com a adoração do povo.
Ele ia acabar com o quê? Com a busca do povo. Ele ia acabar com o quê? Com a presença, não com a presença de Deus, mas ia acabar com a presença de Deus, do povo sentir a presença de Deus. Você está entendendo o que Deus está falando nessa noite? O inimigo, ele quer acabar com a presença de Deus na sua vida. O inimigo, ele quer acabar a adoração de Deus na sua boca. O inimigo quer parar você. O inimigo não quer deixar você vir para a igreja. Mas Deus está falando nessa noite. Eu estou revelando essa palavra para você. Continua vindo para a igreja. Continua adorando. Continua buscando. Por mais que o inimigo coloca, meu Deus do céu. Deus está falando comigo aqui, pastor Rafa. Tem pessoa que está pensando fazer aliança com o mundo. Tem pessoa que está pensando quebrar a aliança de Deus e fazer aliança do Egito. Tem pessoa que o inimigo está falando assim: eu vou parar você. Você não vai para o tempo mais para adorar. Você não vai para o tempo mais para glorificar. Nabucodonosor chegou na porta do templo quebrando tudo. Mas Deus está falando essa noite: ele não vai parar você não. Ele não vai parar você não. Porque você nasceu para adorar o Senhor. Você nasceu para glorificar o Senhor. A tua porta é para louvar e bendizer o santo nome do Senhor. Para poder cair. Glória a Deus, aleluia. Deus tremendo na batalha. Foi no tempo, quebrou o tempo. Foi no muro. Glória a Deus, aleluia. O muro, a qual se fala, alguns historiadores falam muro da lamentação. Que muro é esse, presbítero Tiago? A qual Neemias, ele se posicionou para levantar este muro. Glória a Deus, aleluia. Este muro, louvado seja o nome do Senhor. Era o muro, louvado seja o nome do Senhor, que tinha um símbolo muito forte para o povo judeu. O povo judeu, toda vez que eles passam, até hoje em dia, não sei que os irmãos já vão na televisão algum canto, quando passa perto desse muro, não sei se está de pé ainda, a decorrer dos anos, mas com certeza tem um pedaço de lá. Eles dão reverência, eles fazem sua oração, ali eles choram, louvado seja o nome do Senhor. Ali eles fazem algum pedido a Deus. Então tinha um símbolo, louvado seja o nome do Senhor, para esse povo. Então o inimigo, quando ele entrou com o seu exército da Babilônia, ele veio destruir tudo aquilo que Deus tinha preparado para o povo. Tudo aquilo que levava o povo a Deus. O que era? O templo que levava o povo a Deus, e o muro que levava o povo a Deus. Que o povo chegava ali, orava, se lamentava, chorava, e Deus respondia, Deus ouvia o clamor, a oração. Tudo aquilo que levava para Deus, o inimigo destruiu em Jerusalém. Você está entendendo o que Deus está falando nessa noite? Deus está falando comigo aqui. O inimigo quer destruir tudo aquilo que leva você para Deus, tudo aquilo que você busca, tudo aquilo que você ora, tudo aquilo que você quer. O inimigo, ele quer neutralizar. O inimigo, ele quer aniquilar. O inimigo, ele quer destruir. Mas Deus essa noite veio trazer eu aqui para dizer para você: louvado seja o nome do Senhor. Enquanto isso o inimigo ele está armando, Deus está falando: não vai amar mais não, porque eu cheguei para dar vitória ao povo. Eu cheguei para mudar essa situação. A situação que era caótica. A situação que era caótica. Quando eles pegam, destrói Jerusalém, leva o povo cativo. Não levaram todo. A Bíblia fala aqui no começo, Neemias fala que ficou uns na miséria, louvado seja o nome do Senhor, ou chorando pelas ruínas de Jerusalém, pelo templo, pelo muro, louvado seja o nome do Senhor. E leva para Babilônia o restante. A Bíblia fala, louvado seja o nome do Senhor, Neemias, ele foi para Suzã, fortaleza de Suzã, e trabalhava como copeiro, como nós sabíamos, para o rei Artaxerxes. É muito nome difícil na Bíblia. Se você não memorizar, você fala em mistério aqui. Artaxerxes. E Neemias trabalhando para este rei
a Bíblia fala que ele pergunta um dos seus irmãos como estava Jerusalém, se Jerusalém estava da mesma maneira ou se alguém tinha levantado Jerusalém, louvado seja o nome do Senhor, ou o muro de Jerusalém. Quando Neemias saiu de lá, a situação era caótica, era destruição total, não tinha esperança dele voltar lá, louvado seja o nome do Senhor, porque ele foi também como cativeiro, foi como cativo, louvado seja o nome do Senhor. Mas a palavra de Deus fala que Neemias, ele trabalhando para o rei, ele fica triste, e quando ele ficou sabendo que Jerusalém estava, já não tinha ninguém, que tinha levantado os muros, o templo, a cidade, ele chora, e ele começa a orar para Deus, louvado seja o nome do Senhor, e começa a pedir a Deus pelo aquele povo que estava ainda lá, louvado seja o nome do Senhor. Neemias queria a alegria do povo, porque Jerusalém, toda vez que Deus manifestava o seu poder, toda vez que ele estava perante o Senhor, era uma terra abençoada, era um povo abençoado, que Deus manifestava tremendamente, é um povo escolhido de Deus. Mas agora a situação é diferente, a situação não tem mais alegria, a situação agora só tem tristeza, só tem choro, só tem clamor. Por onde que você anda na cidade, você vê pessoas desesperadas, você vê pessoas chorando, você vê pessoas clamando. Não tinha ninguém que poderia mudar, e os que estavam lá não queriam levantar a cidade e não queriam levantar o muro. Louvado seja o nome do Senhor. Aí a Bíblia fala, Deus preparou quem? Preparou Neemias. Certa feita a Bíblia fala que Neemias se encontrava triste diante do teu rei, e o rei pergunta: por que chora, Neemias? Por que tu choras? Está com cara semblante de triste. E a Bíblia fala que ele fala a situação do teu povo, fala a situação, louvado seja o nome do Senhor, da tua terra. Aqui eu já abro os parentes, louvado seja o nome do Senhor. Tem muitas pessoas que não estão se preocupando com o teu parente, louvado seja o nome do Senhor. Tem muitas pessoas que não estão se preocupando com a tua família, sabendo que às vezes sua família se encontra num estado negativo, num estado de tristeza, sabendo que a tua família está passando um processo difícil, mas que Deus, sabe que Deus está falando comigo essa noite, como Deus levantou Neemias para ir ao encontro da família, Deus está falando: eu estou levantando você hoje para ser o resgatador e o restaurador da tua família. Tem gente que já entendeu, eu não sei como se encontra a tua família, mas Deus está falando comigo: eu levantei você hoje, eu levantei você nesse exato momento. Deus está falando: essa tua família está passando por um processo difícil, está passando, louvado seja o seu momento de tristeza. Deus está falando: não se preocupe, ainda tem Neemias na casa, ainda tem Neemias na casa. Deus está falando: é você mesmo, pega essa espada hoje e vai pelejar pela tua família, pega a tua espada hoje e vai pelejar pelo teu povo, mas não deixa da maneira que o teu povo está. Eu estou pregando para você aqui, eu estou lembrando da minha família. Neemias se levantou, pastor. Foi porque do muro, sim, mas a principal coisa foi porque do povo, foi porque da família dele. Louvado seja o nome do Senhor. É tempo de você se levantar para a tua família. Eu vou repetir o que Deus está falando comigo aqui, serve para mim, serve para você. É tempo de você levantar para a tua família. Louvado seja o nome do Senhor. Do jeito que está lá, meu filho, só vai ficar do jeito lá se você quiser. Mas se você pagar de Neemias, se levantar igual Neemias,
alegria. Deus está falando, eu estou contigo. Eu vou levantar os que estão caídos, eu vou levantar os muros que estão caídos, eu vou restaurar a cidade, eu vou trazer alegria para o povo. Sabe que Deus está falando comigo? Se levanta a alegria hoje, que eu vou trazer alegria para a tua casa, para a tua família. Mas é necessário nós ficar de pé. Glória a Deus, aleluia. Deus tremendo. Estou sentindo Deus aqui. Aleluia, glória a Tem Deus. uma família. Nós somos 7. Todos já foram evangélicos. Todos já conheceram a Cristo. E de 7 tem 3 na presença e 4 desviados. E desses 4 desviados, um é homossexual, largou Jesus, ia casar um mês, separou da mulher e foi para o mundo. Outro é alcoólatra. Outro também bebe muito, usa droga. E tem minhas irmãs também. Mas eu creio no poder de Deus. Glória a Deus. Eu creio no poder de Deus. Deus tem trabalhado no meu coração desse mês para cá. Desse mês para cá. É tempo de eu se levantar e pelejar pela minha família. É tempo de nós se levantar e pelejar pela nossa família. Aleluia. Neemias, ele estava dentro de um palácio. Ele poderia muito bem não se preocupar com ninguém. Ele poderia muito bem viver da maneira que ele queria, ele tinha tudo. Mas ele sabia, eu não posso abandonar meu povo. O meu povo está precisando de mim. O meu povo, tem gente que já está entendendo. O meu povo está na tristeza. O meu povo está na ruína. O meu povo, o inimigo destruiu ele. Sabe que Deus está falando comigo? Não é tempo de você viver no palácio. É tempo de você fazer isso aqui, regastar a manga e de contra a tua família e profetizar como Neemias fez, pegou a espada e falou: a partir de hoje a minha família vai servir a Deus. A partir de hoje eu vou levantar Jerusalém. A partir de hoje o que estava caído eu vou levantar. O que estava destruído Deus vai restaurar. Deus está falando comigo aqui. Tem muita família que está sendo destruída e muitos crentes estão ficando parados. Tem muita família que o diabo está fazendo um bocado de coisa e muito crente não está fazendo nada. E Deus está falando: Neemias, pega essa espada, Neemias, hoje. Pega, pega essa espada hoje, Neemias, e vai para a peleja, e vai para Jerusalém, e vai para Jerusalém, e tu verás que eu vou fazer em Jerusalém. Deus poderoso, Deus. Eu vejo Deus resgatando família. Aleluia, aleluia. Eu vejo Deus restituindo, renovando, meu Deus do céu, Jerusalém. Glória a Deus. Eu vejo. E sabe que Deus falou comigo 2 dias atrás? Eu vou restaurar sua família. Aleluia. Eu vou salvar sua família. Mas depende de você. Depende de você. Não tem aquela situação que nós temos. Aí entra o cotidiano. Nós acostuma. Nós achamos que está tudo normal. No momento certo Jesus vai salvar. No momento certo Jesus vai restaurar. Neemias não pensou isso não. Neemias não queria saber quem estava lá em Jerusalém. A Bíblia fala: louvado seja o nome do Senhor. Que Neemias se levanta, pega a carta e chega em Jerusalém. Para você ter ideia, alguns historiadores falam que aquele muro era de 10 a 12 metros de altura. Eu creio que aqui tem 3 metros, 3 metros e 20, alguma coisa assim. Agora você imagine 4 andar aqui. Era o tamanho daquele muro. E 4,5 km de largura. De largura. A Praia do Ouro tem 3 km, alguma coisa assim.
Então é praticamente você, o muro ir e volta e parar na metade. Quando Neemias chegou lá, estava tudo destruído. A situação parecia impossível. Não tinha como restaurar. Não tinha como ele levantar aquele muro. Mas sabe qual era a confiança de Neemias? Ele sabia que ele não estava sozinho. Que ele sabia que ele estava numa grande obra e não poderia parar. Aleluia. Sabe o que Deus está falando comigo aqui? Às vezes a situação é igual esse muro aí, parece impossível. Meus irmãos, depois que desviaram, vai fazer mais de 10 anos que eles não voltaram para a presença do Senhor, parecendo impossível. A situação está parecendo impossível, mas eu estou como Neemias. Eu vim para pelejar. Aleluia, Senhor. Eu vim para lutar. Eu vim louvar o Senhor. Eu não vou abrir mão, porque Deus está falando comigo que não é tempo de você abrir mão, não é tempo de você parar. Louvado seja o nome do Senhor. Por mais que você olhou a situação do muro, por mais que você olhou a situação da sua família, por mais que você está orando anos, buscando anos, mas Deus está falando, não é tempo de parar. Louvado seja o nome do Senhor. É tempo de você confiar, é tempo de você acreditar que Deus ele tem um poder de resgatar, que Deus tem um poder de renovar, que Deus tem um poder de restaurar. Louvado seja o Senhor. O profeta João fala, a glória da última casa será maior do que a primeira. Sabe que Deus está falando? Tem coisa maior para a tua família, tem coisa maior para a tua casa, tem coisa maior para você. Mas não se preocupa, continua na peleja, continua de pé. Glórias a Deus. Estou finalizando. Sabe o que eu vejo? Quando está lá, ninguém quis fazer, ninguém quis levantar o muro, ninguém quis levantar o templo, a cidade. Quando Neemias chega com propósito, isso aqui é forte. Quando Neemias coloca o propósito, Deus coloca o propósito no coração de Neemias, e ele também coloca. Quando ele chega na cidade, começa a erguer o muro, tampar as brechas. E foi pregado sobre brechas, foi pregado de várias maneiras. Mateus está usando hoje ou assim. Aleluia. Pode passar 15 mil pregadores aqui, cada um vai pregar diferente. É verdade, Senhor. Porque Deus usa conforme o teu querer. Quando ele chegou lá, louvado seja o nome do Senhor. Poucos que quiseram levantar o muro, pouco que queria fazer o propósito que estava no coração de Neemias. A Bíblia vai que levantou os tais de Sanbalate e Tobias para impedir, para tentar parar o projeto que Deus colocou na vida de Neemias. Sabe o que Deus está falando comigo? Para falar para a igreja, o projeto que Deus colocou no teu coração, o projeto que Deus colocou na tua vida, de você, louvado seja o nome do Senhor, e a tua família, o projeto que Deus colocou no teu coração, nem todos vão concordar, nem todos vão ser a favor. Se você começar a pregar para a tua família, se você fazer um propósito para a tua família, muitos vão dizer, para com isso, não vai acontecer nada, para com isso, você não está vendo nada acontecer. Sempre vai levantar alguém para tentar te impedir, sempre vai levantar alguém para o projeto de Deus não ir à frente, sempre vai levantar alguém para tentar parar, sempre vai levantar alguém para murmurar para você não fazer mais nada. Sempre. É verdade. Mas levantar com você, falar que está com você só pouco, louvado seja o Senhor. Falar que está com você na prova junto com a tua família. Falar, não, irmão, esse projeto é de Deus. Essa promessa é do Senhor. Eu estou com só poucos. Aleluia. E
Enquanto isso você está no palácio, ninguém está nem aí para você. Ninguém está nem aí para o teu povo. Ninguém está nem aí para a tua família. Agora se levanta, se coloca de pé, se coloca na posição e faz aquilo que Deus colocou no teu coração. Por isso Neemias fala: eu estou fazendo uma grande obra, a tal não posso parar. Sabe que Deus está falando? Não para, minha filha. Esse propósito que eu coloquei no teu coração foi eu mesmo que coloquei. Louvado seja o nome do Senhor. Essa promessa que eu coloquei no teu coração não para, porque muitos não estão aqui para te ajudar, mas Deus está falando: eu estou contigo. Vai nessa luta, eu te dei espada, eu te dei vigor, eu te dei força. O principal você já fez, se colocou de pé. Agora você vai pelejar e Deus vai dar a vitória. Aleluia! Deus tremendo! Eu vejo Deus mudando a situação aqui, pastor Robson. Minha mãe aceitou Jesus primeiro que eu, e ficou 10 anos orando por mim. Enquanto isso ela estava orando, os que não acreditavam, que não tinha propósito junto com ela, falavam: esse aqui vai morrer, esse aqui não vai passar de 16 anos, 17 anos, esse aqui é caixão vela preta. Mas ela continuou com o teu propósito no teu coração. Qual era o propósito dela? Toda vez que eu chegava do padre drogado, ela estava de joelho falando: Senhor, liberta o diabo, Senhor, transforma o diabo. Só Deus sabia o propósito que estava no coração dela. Sabe que Deus está falando? Deus está falando comigo bem assim: continua no propósito, continua no propósito. Ele vai te honrar nesse propósito. No momento certo, Ele vai te dar a tua vitória. No momento certo, Ele vai renovar, Ele vai restaurar, Ele vai lutar, Ele vai salvar, Ele vai transformar. Sabe por quê? Porque você continua no propósito. Sabe por quê? Porque ninguém acreditou, mas Deus está falando: você acreditou. Ninguém acreditou que Neemias ia levantar aquele muro, mas Deus está falando: Neemias acreditou. Basta você acreditar que o milagre vai acontecer. Basta você acreditar que Deus vai restaurar. Aleluia, glória a Deus. Fica de pé essa noite. Irmãos, aquele muro foi levantado, restaurado, 52 dias. Aleluia. Isso aqui é uma palavra profética que eu libero agora e finalizo. Vou repetir: aquele muro foi levantado por 52 dias. Glória a Deus, aleluia. As ruínas estavam tudo caído para baixo, estava tudo destruído, estava tudo, louvado seja o Senhor, jogado no chão. Mas quem crê que Deus tem o poder de levantar em 52 dias? Tem gente que está entendendo aqui. Quem crê que Deus tem o poder de restaurar em 52 dias? Eu vou falar o que Deus está falando. Quem crê? Isso aqui é para quem crê. Isso aqui é para quem crê. Quem crê que Deus tem o poder de levantar aquele que está caído e colocar de pé em 52 dias. Eu creio que Deus tem o poder. Agora, se tu tem crê, então louvado seja o Senhor. Eu vou profetizar nessa noite. Deus está falando comigo. Eu tenho o poder de levantar o muro que está caído em 52 dias. Deus está falando comigo. Ele tem o poder de restaurar em 52 dias. Basta você crer. Glória a Deus. Esse projeto não vai ser falido. O que Deus colocou no seu coração não vai falir. O que Deus colocou no seu coração vai se realizar. Por quê? Porque você está de pé. Porque você está pelejando. Porque você está buscando. Enquanto minha mãe menos imaginou, ela foi me visitar depois de um tempo na cadeia, e aonde Jesus levantou, e dentro de uma prisão. Meu Deus. Até hoje eu estou aqui. Glória a Deus. Então tem coisa que nós queremos que aconteça agora.
Tem restauração que nós não queremos que aconteça nesse momento. Tem coisas que nós queremos que aconteça do nosso jeito. Mas Deus está falando, quando eu restaurar, quando eu levantar, quando eu transformar, vai ser de uma vez para a honra e glória do Glória a Senhor. Deus. Quem quer dar uma salva de palmas e eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus.